Agora, uma coisa que me preocupou também, o aumento de alguns transtornos emocionais em 2026, a partir de 2026. Essa parte, para mim, é a mais delicada e que eu vou até dizer para vocês que eu falo com muito respeito por várias razões. Em primeiro lugar, porque eu já tive depressão severa, eu sei o que é isso. Segundo, devemos lembrar que não estamos falando de coisas frias, nem de temáticas sem rosto, mas estamos falando de pessoas que estão sofrendo e que merecem o nosso carinho, não o nosso julgamento. Tá certo? E pode ser que alguém que está me assistindo agora esteja sofrendo de algum desses males. Então não é para te assustar, calma, aqui está falando alguém que venceu a depressão. E ainda luta para que ela não volte. Mas se Deus está me dando a vitória de estar testemunhando para você, Ele vai dar para você também. Então vamos lá. Os especialistas em saúde mental estão preocupados com algumas questões emocionais que tendem a aumentar a partir de 2026. Ansiedade, transtornos de ansiedade. Ansiedade é diferente de transtorno de ansiedade, tá bom? Depressão, estresse e burnout. O burnout é o que eu coloco um asterisco aí, porque o burnout é um pós-estresse. Como o próprio nome diz, burnout é o queimado. Enquanto você está estressado, está estafado, você ainda fica agitado, o burnout, você desliga. Há pessoas que têm problema, um trauma com uma empresa, onde ele teve o burnout, que só de ver o logo da empresa ele começa a passar mal. Com alguns sintomas até parecidos com alguém que teve um transtorno pós-traumático de guerra. É muito sério isso aqui. E a tendência é ao aumento, porque o uso constante de tablets, a exposição às telas, há muita informação, a mente não consegue processar tudo. Você está ouvindo várias notícias ali e muita cultura inútil também. Você está ouvindo falar que, olha, está tendo esse problema lá com o Supremo, o governo, a guerra que está acabando lá, mas está começando a outra colar e tal. Isso está gerando ansiedade, inclusive em crianças. Alguns transtornos emocionais que eram próprios de pessoas de 20, 30, 40 anos estão começando a ser diagnosticados agora em crianças de 5, 6 anos. Ansiedade, principalmente. Segundo, sentimentos de solidão e isolamento. Uma sensação subjetiva de desconexão, mesmo estando conectado digitalmente. Lembra que eu falei que uma das características da geração Sigma é o excesso de autonomia frente a outros seres humanos, só que junto a isso vem sentimento de solidão, porque nós não fomos feitos ou criados por Deus para nos relacionarmos com máquinas. Nós precisamos de gente. E relacionamento com gente dá trabalho. Às vezes enche o saco. Eu quero até sair aqui um pouquinho para comentar um pouquinho mais isso com vocês. A minha amiga Fabiana Bertotti, ela costuma dizer muito isso. Ela fala assim, gente, amigo dá trabalho. E dá mesmo. Amigo dá trabalho. Às vezes você vai sair com um grupo de amigos para ir para a praia. Agora está chegando aí o feriado, né? O feriado, o verão. Vamos para a praia. Aí chega na hora de comer num restaurante, alguém já pede aquele prato dele lá e com 3 segundos ele fala assim, estou morrendo de fome, eu quero isso aqui. Aí o outro fala assim, eu quero isso aqui. Aí tem um terceiro e fala assim, peraí. Aí ele fica folheando o cardápio para cá, e o garçom esperando ali com cara de pouca simpatia. E, escuta, vai escolher ou não vai, meu amigo? Eu tenho que fazer o pedido lá dentro, outras mesas para serem atendidas. E a pessoa está virando. E você tem que aguentar, porque por você já pedia, já estava resolvido, mas você está com alguém que demora. Aí chega um quarto para piorar, fala assim, não gostei de nada que tem aqui. Aí tem que mudar. Aí você vai dividir um Airbnb, aí tem alguém que ronca. É complicado. Aí alguém quer ir para a praia, o outro quer visitar a cachoeira. Aí na hora de dividir o carro, ou seja, relacionamentos dão trabalho. Sejam com amigos, sejam com parentes, com filho, com cônjuge, o pessoal fica brincando aí, casamento, né? Sim, dá trabalho. Então, a tentação errônea é achar que é melhor relacionar com máquina. A pandemia convenceu muita gente dessa mentira.
Tanto é que um dos grandes desafios que líderes religiosos têm hoje é que depois da pandemia, um percentual considerável de crentes prefere continuar em casa, assistindo de casa. Isso acontece na igreja católica, na igreja evangélica. Se você pertence a uma igreja aí, dá o seu depoimento. Não tem gente da sua igreja que depois da pandemia sumiu? E eles argumentam, não, eu tô acompanhando de casa, eu tô tendo comunhão em casa. Eu reúno minha família e escolho o pregador. Hoje eu quero ouvir David Leonardo. Eu gosto do David Leonardo. Entre ouvir aquele irmão pregando lá, que nem o português fala direito, e ouvir o David Leonardo, eu ponho um vídeo do David Leonardo e faço meu culto em casa. A hora que eu quiser parar o sermão do David Leonardo, eu paro, põe um stop ali. Se eu quiser assistir o David Leonardo de chinelo de dedo e bermuda com o pé para cima, eu assisto. Agora, se eu for assistir o David Leonardo na igreja, vai ter um monte de gente lá, eu tenho que botar uma boa roupa. Não tem como pausar o David Leonardo para ir ao banheiro. Não tem como o David Leonardo esperar eu chegar para começar o sermão dele. Aí eu enjoei do David Leonardo, não estou gostando mais dos sermões dele, eu mudo para Cláudio Duarte. Eu quero ouvir, eu já sou família, então eu não vou David Leonardo, não, vou ouvir Cláudio Duarte. Tá certo? Eu não quero nem Cláudio Duarte, nem David Leonardo, eu quero ouvir um pregador das antigas, eu vou ouvir o falecido Billy Graham. Aí eu procuro no YouTube lá um sermão do Billy Graham. Customizado, com música boa. Só que cuidado, isso está gerando ansiedades, transtornos. Há coisas, meus irmãos, que são como leite para úlcera gástrica. Quando você tem uma úlcera gástrica, você toma um copo gelado de leite, que alívio imediato. Mas dizem os especialistas, eu não sou especialista, mas já ouvi dizer que a pior coisa para quem tem uma úlcera é tomar leite, porque o leite ele aumenta a úlcera, ele traz um alívio imediato, mas ele aumenta a ferida. Dizem. Seja como for, a ilustração é justamente essa. Não comprometa o seu futuro por um alívio momentâneo do presente. Há alívios do presente que podem comprometer o futuro. Então isso é sério. Tanto é que esse excesso de ligação com telas e telas e telas tem provocado distúrbio do sono em muitas pessoas e o ritmo circadiano. O que é circadiano? Circadiano é uma palavra que vem do latim circadien, ou circadies, acerca do dia. Ou seja, o seu relógio biológico de 24 horas. Você tem um relógio biológico que diz hora de comer, hora de dormir, hora de levantar. No passado, as pessoas iam dormir com as galinhas e acordavam com o cantar do galo. Hoje isso mudou, bagunçou tudo. Então isso está mostrando que as pessoas têm, por exemplo, dificuldade de iniciar ou manter o sono. Eu tenho dificuldade com sono até hoje. Isso foi um rescaldo da minha depressão. Minha dificuldade com sono ainda é sério. E como é bom, quando essa noite, por exemplo, eu dormi bem, acordei com ela, falei, nossa, que sono reparador. Mas é porque agora eu estou de férias esses dias, então foi ótimo. Mas nem sempre é assim. Fadiga diurna, porque a pessoa dormiu mal, fica irritado. Eu sou assim, se eu não dormir bem, no outro dia eu fico irritadíssimo. Sono fragmentado. Outro problema, a nomofobia. A nomofobia é justamente aquele medo de ficar sem o celular, sem o tablet, dependência emocional da IA, do chatbot. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais dependentes das máquinas e os psicólogos já estão agora procurando tratamentos para hipercybercondríacos. Pessoas que já estão tendo um distúrbio do mundo cibernético. E a IA está aí.